sou Renata Rachid e vou fazer nesse momento uma audiodescrição para que a gente possa incluir todo o nosso público que também não enxerga e saber de tudo que está acontecendo aqui. Eu sou uma mulher jovem, de meia idade, branca, meus cabelos são pretos, no tamanho médio, eu estou trajando um blazer e uma saia de cor cinza com amarela, estou sentada numa poltrona de cor rosé, atrás de mim tem uma placa luminosa com o nome do programa de prosa, uma parede com fundo branca e flores desenhadas. Ao meu lado, num outro sofá, está sentada Isabela, uma mulher jovem, preta, os cabelos dela estão soltos e presos na lateral. Ela está trajando uma roupa preta, blazer e calça. Isabela Maria da Silva, uma mulher jovem, preta, PCD, que veio de uma família muito humilde. Isabela tinha um sonho e correu atrás dele. Para ela disseram muitas vezes que a medicina não era para pobre, mas ela insistiu, correu atrás, enfrentou preconceitos e está prestes a se tornar doutora. Ela resolveu e acredita que viver é melhor que sonhar. Seja muito bem-vinda, Isabela. Obrigada, querida. É um prazer estar aqui. Adorei seu espaço, amei o convite. Você é uma pessoa muito especial para mim, então fiz questão de vir aqui. Ah, Bela, fico muito feliz. Na hora que eu te liguei que você topou, fiquei extremamente feliz, porque a sua história é uma história linda, eu já te acompanho há mais tempo e assim, ela está longe de terminar, sua história está apenas começando, né? E as histórias são interessantes quando a gente conta essas histórias. Então nós estamos aqui exatamente para isso, para falar da sua história, para contar a sua história e agregar para tantas outras pessoas que também podem ter você como um exemplo, como um espelho. Obrigada, querida. Bela, me conta uma coisa. Quando que veio esse sonho de se tornar médica? Foi lá naquela criança, naquela menininha lá em Bom Sucesso ainda? Quando é que se tornou assim algo real na sua vida? Então, desde criança, né, eu sempre fui muito sonhadora. Eu lembro que assim, eu queria mudar a minha realidade. Isso foi um desejo que sempre esteve no meu coração. Sempre fui muito feliz. Só que eu tinha um desejo de mudar a realidade, de conseguir ter dinheiro para conquistar as minhas coisas. Até então, eu só gostava de estudar muito. Eu não sabia ao certo o que eu queria para minha vida. Mas, ao longo dos meus estudos no ensino fundamental, eu me identifiquei mais com matérias relacionadas ao corpo humano e tudo mais. E aí eu bati o martelo mesmo que eu queria medicina, foi antes de entrar no ensino médio, praticamente no ensino médio, assim. Você já sabia o que você queria? Sim. E como é que foi esse caminho para você chegar até onde você está chegando agora? Foi longo. Resume pra gente um pouquinho, pra gente compartilhar com quem está nos ouvindo? Sim. Então, quando eu me formei no ensino médio lá em Bom Sucesso, em 2013, eu já queria medicina, só que lá é uma cidade bem pequena. Bom Sucesso tem cerca, eu acredito que 17 mil habitantes, se eu não me engano. A última vez que eu olhei, pelo menos, era em torno disso. Então, tinham poucos recursos para que eu trabalhasse e estudasse, porque eu precisava trabalhar e estudar. Né? Porque minha família assim, me ajudava na medida do possível, só que eles não tinham essa condição financeira de me manter, de me ajudar assim, em tudo. Então eu falei, vou para Divinópolis. Aproveitei que meu irmão, meu cunhado, meus sobrinhos mudaram para cá, me mudei também. E aí aqui em Divinópolis, quando eu cheguei aqui não foi tão fácil também a rotina. Eu andava nesse Divinópolis todo, que eu não tinha dinheiro nem para pagar passagem. Nossa. De ônibus, era assim. E assim, praticamente só comia em casa, porque também não tinha dinheiro pra sair, pra comer fora. Então foi uma rotina dura. Mas sempre com esse sorrisão, né? Exatamente. E aí quando eu vim pra cá, eu tinha menos de 18 anos. Então tudo foi assim, você não tem 18 anos, você não tem 18 anos. Era pra colocar a internet pra estudar, você não tem 18 anos. Então assim, eu me adaptava. Aqui na cidade tinha locais tipo a Câmara, que oferecia internet. Então eu ia pra esses locais que tinham internet pra estudar. E aí, depois eu consegui o primeiro emprego, que foi na Catuchinha, uma que tinha lá na Goiás. De vendedora. De vendedora, exatamente. Eu lembro que já tinha uns 2 dias que eu estava entregando currículo em Divinópolis inteiro, quando eu fiz 18 anos isso, né? E aí o pessoal falou assim, tem que ter experiência, né? Eu só tinha experiência de passar perrengue. Que ótimo dela! De andar a pé, só de passar perrengue que eu tinha experiência. E aí eu falei assim, gente, eu não vou conseguir. Aí
olha como é louca a vida, né? Eu entrei na Catuchinha, deixei meu currículo, falei, quem é gerente? As meninas, é a Michele. Aí entrei e tudo mais, deixei meu currículo pra Michele, me apresentei, e na hora que eu tava saindo, a Michele falou assim, você é de Bom Sucesso, né? Aí eu falei, sim. Ela falou assim, eu tô lembrada de você, você foi a menina que incentivou meu irmão a estudar, que deu umas apostilas dele. Que legal, quando Bela! você foi fazer vestibular lá em Lavras, a minha família tava com você, eu não saí do carro, mas eu lembro de você. Aí ela me deu a oportunidade de trabalhar lá. E ela também era de Bom Sucesso, então? E ela era de Lavras. E te reconheceu. E me reconheceu. E assim, eu nem sabia que ela era irmã de um amigo meu, que é o Matheus. Então assim, tá vendo como a vida, tipo, nada é por acaso. O universo gira e conspira sempre a favor de quem quer. Aí eu trabalhei na Catuxa cerca de 1 ano e meio. Só que aí, quando eu tava trabalhando lá, depois eu queria fichar. E aí eles estavam com uma regra de ser só a partir de 24 anos, e eu muito novinha. Então, fui distribuir currículo novamente, aí eu consegui na Global, que é uma assessoria de cobrança, aqui de Divinópolis. E nesse meio tempo você estava estudando, se preparando para o vestibular? Estava preparando, só que aí o que acontece? Lá, quando eu trabalhava nessa assessoria de cobrança, porque assim, quando eu vim pra cá, eu estudava, fazia cursinho, aí na Catuxa era mais tranquilo. Sim. O horário, sabe? Porque aí eu saía, 6 horas, ia pro cursinho e tudo mais. Um pouco mais flexível. Um pouco mais flexível. Aí depois, quando eu entrei nessa assessoria de cobrança, com 7 meses eu fui promovida. E meu horário era, de meio-dia às 8h30. Então era um horário que não favorecia pra estudar, certo? Por quê? Porque eu chegava em casa, e também assim, eu saía, ia pra salinhas, aí essa época eu comecei a fazer só salinhas. E o que são salinhas, Bela? Salinhas, tem salinha de redação, de matemática, que o ano todo focada pro Enem, exatamente. Matérias isoladas. Exatamente, aí eu fazia essas salinhas. Eu tive professores, né, que me deram. Sabia que eu não tinha condições financeiras para pagar e eles me deram mesmo, sabe? Foi o Márcio de redação, o Abud, o Dinho, mas eles já enxergavam o seu potencial, tem certeza absoluta disso, Bela? Então eles quiseram me dar essa oportunidade, né? E eu agarrei com todas as forças. E aí eu saía da Global correndo pra ir pra salinhas, até tem um menino na minha sala, que é o Léo, né? Que ele e a namorada dele fazia salinha comigo de redação. E ele falava assim, eu nunca entendi você chegar, quase no final, como marmita, sentando no final. Mas sentando e assistindo o que dava pra assistir. Exatamente. Aí depois que a gente passou na mesma sala, né, que eu contei pra ele, né. E ele tá fazendo faculdade com você, esse é o colega de sala. Que legal. E eu falei com ele que eu achava que ele e a namorada dele eram irmãos, olha pra você ver. Bela, olha só, gente. E depois você descobriu que não, que era um casal. Que era um casal. E se tornou um casal de amigos, exatamente. Né? E aí, eu trabalhei na Global, e aí nisso eu pedi conta, porque de fato eu estava muito depressiva e tudo mais, e eu sou aquela pessoa assim, se eu tô num lugar e não tá dando certo pra mim, eu me retiro, sabe? Eu sempre sou essa pessoa que vou atrás do melhor, eu sempre tive isso dentro de mim. E aí, quando o seu melhor quando você se propõe, é bem o seu perfil mesmo. E aí, quando eu saí de lá, meu pai falou, eu só vou conseguir te ajudar se você passar na faculdade e tudo mais. Aí eu voltei pra minha cidade natal, que era Bom Sucesso, isso foi em 2017. E aí passaram uns 2 meses, eu fui aprovada na faculdade. Olha que benção. E os seus pais ainda moram em Bom Sucesso? Moram em Bom Sucesso. Muito bem. Bela, e nesse meio tempo aí dessa trajetória sobrecarregada, se esforçando muito, estudando para conseguir passar no vestibular na Federal, né, que tinha que ser na Federal, você não tinha uma outra opção. Você superou muitas batalhas também, assim, né? Porque falavam pra você que você não iria passar, que você não tinha capacidade pra isso. Porque é interessante você pregar isso mesmo, porque às vezes as pessoas estão passando pelo mesmo caminho que você e estão desacreditadas. E quando vem a sua história, elas se inspiram e falam, não, eu vou persistir um pouco mais porque eu vou conseguir. Então foi quanto tempo, Bela, que você ficou aí nesse pré-vestibular até ingressar na faculdade de medicina? 3 anos e meio. Foram bastante tempo, assim. Um bom tempo, uma boa história por aí, né? É verdade. E aí era essa questão que você falou das pessoas falarem, é difícil. Porque, assim... Imagino. É uma coisa, por isso que atualmente eu sempre tento estimular as pessoas nos sonhos delas, sabe? E, assim, no meu perfil eu tento fazer isso ao máximo, no Instagram também. Sim, quero falar do seu perfil. Porque isso é duro. E principalmente das pessoas mais próximas, das pessoas que você mais ama escutar. Isso, então, é algo que às vezes te faz perder o chão. É verdade. Sabe? Então, estabiliza total. Exatamente. E o emocional tá muito relacionado, assim, na qualidade de vida, né? A saúde mental, ela é a chave mestra, né, Bela? Exatamente. Porque a saúde física depende dela.
Exatamente. Né? Você como médica agora já formando, sabe disso muito bem, Exatamente. melhor do que eu. Mas Bela, vamos voltar aqui para o assunto da faculdade. Eu quero que você conte um pouquinho sobre a Bolsa Bispo, né? Que você tem essa Bolsa Bispo. Eu acho que a maioria das pessoas não sabe exatamente o que é a Bolsa Bispo. E é tão interessante porque é uma bolsa já voltada para pessoas pretas cursarem a medicina, não é isso? Isso. Então, a Bolsa Bispo foi criada pelo Dr. Rafael Bispo, que é um cardiologista do Rio de Janeiro. E aí ele, né, por essa questão de lutar pela representatividade, por ter mais pessoas pretas na medicina, porque na graduação dele, ele via, né, que ele era uma exceção, e ele queria, e sabendo também que muitas vezes as pessoas vêm com um histórico, assim, de menos condições financeiras e tudo mais, devido a toda a história do Brasil, né, isso no geral, claro que tem as exceções, mas a maioria ainda ocupa os espaços, os cargos menos remunerados. É verdade. Então ele quis construir esse projeto como uma forma de incentivar as pessoas pretas da medicina a conseguir se manter lá, porque não é fácil, por mais que seja na federal, tem muitos gastos. E aí é um projeto que está crescendo cada vez mais. Fantástico. E é muito legal, porque a gente compartilha as nossas dores, as nossas batalhas. O Dr. Rafael Bispo é uma pessoa muito acessível, muito carinhosa, que ama muito a família, que ama, assim, todo mundo do projeto também. Então é um prazer fazer parte do projeto. Não, esse projeto é sensacional. Eu conheci através de você, te acompanho, né, nas suas redes sociais, vi você falando um dia, entrei, conheci o Dr. Rafael e achei assim, e percebi que isso é a chave, que uma pessoa tem que dar a mão para outra mesmo, e quando existem minorias, a gente tem que dar esse lugar de visibilidade, tem que ter isso sim, e eu achei tão bacana, e ele passa um processo seletivo, né, para que as pessoas se incluam aí nessa bolsa. Ah, sim. Fantástico, Bela. Fantástico. Ele é sensacional, ele, a família dele. Bacana demais. Bela, eu quero te fazer mais uma pergunta. Nesse meio médico, existe preconceito, racismo? Me fala um pouco aqui da sua vivência. O que você sente nesse meio, já que você já está tão inserida? Então, querendo ou não, né, como o racismo ele é estrutural, sim, tem muito, infelizmente acontece, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sempre tento, como que eu te falo, seguir. Assim, escolher a melhor forma de seguir, sabe? Porque lutar contra o racismo não é uma luta fácil. Às vezes você pensa, nossa, eu vou denunciar, vou expor. Quando acontecem coisas graves, eu denuncio, sim, com certeza. Mas nem sempre você consegue, tipo assim, sabe? Por quê? Porque as pessoas acham, então vai lá e denuncia. Mas assim, tem uma dor, tem uma exposição, sabe? Tem os questionamentos. Que as pessoas, tem muitas pessoas que infelizmente, tipo assim, até falam, ai, eu não sou racista, eu acho interessante a causa, mas na prática, não coloca em prática, sabe? Quando acontece, infelizmente não tem aquele apoio, principalmente o apoio à vítima, para que a vítima tenha forças de denunciar. Eu concordo com você, até porque não ser racista é uma coisa, mas a gente tem que lutar pelo antirracismo. Exatamente. Né? A gente precisa de fazer um pouco mais, né? Exatamente. Não ser, até porque é uma dívida que a gente não vai conseguir pagar nunca, assim, é como você disse mesmo, é estrutural. Exatamente, exatamente. E aí o que acontece? Por isso que quando eu criei o projeto foi justamente para isso, porque tinha algumas coisas que as pessoas às vezes não tinham consciência que eles estavam reproduzindo um racismo estrutural nas atitudes. Exatamente, sem saber, inconsciente, isso mesmo, como você disse. Só que o que acontece? Infelizmente, depois dessa fase que eu vi, assim, que eu acompanhei isso de perto desde antes da questão lá do George Floyd e tudo mais, o pessoal agora entrou numa era de muito conhecimento sobre as causas, só que infelizmente, tipo assim, eu pensei que quando, né, acontecesse isso, de ter as informações e tudo mais, as pessoas, tipo, estarem ali, tentarem, e entrou numa fase, assim, de que tudo é mimimi, de que tudo é politicamente correto, sabe? Não é bem assim, entendeu? Então a gente saiu de uma fase que as pessoas queriam saber, aí eu pensei assim, nossa, nessa fase agora todo mundo vai saber e vai ter várias transformações. Claro, tem pessoas que buscam, que fazem a diferença. Por exemplo, igual você tá comigo desde o início, entendeu? Desde quando, antes de eu ir pro Caldeirão, antes de qualquer coisa, entendeu? Então, assim, tem as pessoas que fazem a diferença, que apoiam a gente, assim, independente de qual posição que a gente esteja, sabe? Aí tem aquelas pessoas que vêm pra saber da pauta, mais, assim, pra uma questão, assim, voltada pra elas. Pegando tipo uma assim, carona também, pegando né? uma carona, sabe?
E aí, o que acontece? E tem, infelizmente, boa parte que às vezes não assume ou até não fala publicamente, mas que quer diminuir a causa. Então, isso é muito triste. Por isso que eu, tipo assim, além de abordar isso nas redes sociais, eu falo de várias outras coisas, sabe? Porque quando eu chegava nas redes sociais pra falar uma coisa, né, pra ajudar, sabe? A sua rede social nasceu daí, né, Bela? Tanto que se chama Negritude de Jaleco, exatamente, né? Sensacional o nome. E aí, o que acontece? Aí, antes, eu fazia os posts, né, super informativos e tudo mais, sem julgamentos, e aí vinha aquelas pessoas, assim, debater, brigar. Então, assim, tinha a questão de você sofrer no dia a dia o racismo, a questão de você ir lá tentar, tipo, elucidar, e a questão das pessoas, mesmo assim, te massacrarem. Então, ainda assim, no digital. Então, assim, é uma questão muito complexa. E aí, no meu dia a dia, acontece, tipo, várias vezes as pessoas, ai, mas você é médica, ai, mas você é estudante, sabe? Então, assim, tem vários comportamentos, sabe? Só que, assim, se for uma coisa, às vezes, se a pessoa não presenciar, ela pode achar, ai, mas você tá doida, você tá cismada, você tá mimizenta. E não, sabe? Que é uma questão que é aquilo, tipo, a pessoa que passa, ela sente, sabe? Mas a sua fala anterior foi muito importante, Bela, uma vez você segue, né? Eu sigo. Você não pode deixar que isso te impeça. Então, é um caminho que você traçou, uma meta que você tem, que você vai nela. E é por isso que eu tento incentivar as pessoas também a seguirem. E você incentiva muito, Bela. Porque eu sei que não é uma luta fácil, sabe? Igual, as pessoas muitas vezes falam assim, nossa, tá vendo a Isabela ali? Só que, por exemplo, eu consegui lidar de uma forma, porque eu sou muito assim, igual você falou, de seguir. Só que tem gente, infelizmente, que não tem nem forças e acaba indo para outros caminhos e adoece, sabe? Porque são muitas questões, são muitos fatores. É verdade. Então é por isso que eu quis trazer esse projeto até mesmo, porque como eu consegui seguir para trazer uma luz para essas pessoas, para que elas acreditem cada vez mais no potencial delas e para que as outras pessoas que tenham condições deem oportunidade para elas, para que assim, né, unindo quem dá oportunidade com quem tá lutando, todo mundo chegue num bem maior, né? É verdade. Você faz isso muito bem, lindamente. E, inclusive, eu ia te fazer uma pergunta se você tem essa noção dessa responsabilidade que você tem sendo uma influencer com... Quantos seguidores você tem, Bela? Muitos? 100 mil e pouco. 100 mil seguidores. Então, assim, você tem uma visibilidade enorme, você chega em muitas pessoas. E foi depois até, você esteve no Caldeirão do Hulk, participou em programa global, então com certeza você cresceu depois dessa exposição, né? Mas eu ia te perguntar, e você já me respondeu na verdade, se você tem essa noção, essa consciência dessa responsabilidade, porque eu vi, eu vou até pedir o diretor para colocar pra gente aqui, para vocês verem um post que você fez falando sobre, ou você continua andando e faz da sua dor de uma outra forma, né? Transmuta essa sua dor, modifica ela e continua seguindo a sua vida. E uma mãe colocou num comentário, eu vou pedir para mostrar aqui, e falando assim, Isabela, muito obrigada, porque a minha filha queria deixar a faculdade de economia, eu até circulei, e você nos deu uma luz. Muito obrigada, Deus te abençoe. Eu falei, gente, é isso, né? Olha que legal. Então, será que a Bela tem essa noção dessa responsabilidade também que ela carrega? E sim, você acabou de me dizer que sim, que tem. E isso é fantástico, eu te parabenizo. E isso é só o começo, Bela, não tenho dúvida nenhuma. Sim, sim. Bela, agora um outro assunto assim que eu queria falar com você. Na hora que eu te apresentei, eu falei uma mulher jovem, preta e PCD, né? E às vezes as pessoas nem sabem o que é isso. Eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo o que é. PCD, né, é uma pessoa com deficiência. Simples, assim. E a gente fala pessoa com deficiência porque antes da deficiência vem a pessoa. Isso. E o que acontece? Quando eu nasci, minha mãe teve diabetes gestacional. E aí, com isso, eu nasci uma bebê gig, que na medicina a gente fala, gig. Bem grandinha, eu nasci com 5,5 kg. E aí, nisso, na hora lá da manobra, acabou, tipo, lesionando, né? Aqui, e lesionou os nervos do plexo braquial. E eu tenho pouca movimentação no braço direito. Só que, assim, é engraçado que tem hora que as pessoas falam, não é possível, nunca vi, nunca reparei, mas é porque eu sou tão adaptada que às vezes se eu pegar na sua mão, eu faço isso aqui, eu ajudo com o esquerdo, a pessoa não nota. Isso, eu queria falar sobre essa questão de adaptação também e a inclusão. Por exemplo, você agora na faculdade de medicina, terminando já a faculdade, na parte prática e cirurgia, eu te vejo em bloco cirúrgico, eu te vejo atendendo tudo.
e percebi que você se adapta muito bem, que você vem se adaptando. Eu quero saber também, assim, essa questão inclusiva. Como é que é esse meio quando a pessoa, né, ela é portadora de uma deficiência e precisa dessas adaptações? Nossa, então, isso aí, o que acontece? Eu tenho que agradecer muito que tem, graças a Deus, na faculdade, tem muitos. A grande maioria são professores que, assim, se dedicam a respeitar, a querer, tipo assim, falar, não, Isabela, vai no seu tempo, querer ajudar, certo? Tem algumas exceções que, às vezes, não querem muito da ideia, só que mesmo assim não é fácil. Porque o que acontece? Querendo ou não, né, na faculdade de medicina a gente depende de todo um sistema que não tem só os médicos, né? Que tem os enfermeiros, que tem todo mundo do hospital. É multidisciplinar. É multidisciplinar, tem todo mundo. Então o que acontece? A gente depende de toda aquela rede, né, para assim funcionar, de todos os profissionais daquela rede. Então, assim, no sistema em si, no geral, muitas vezes, por exemplo, os equipamentos cirúrgicos, ele é feito para quem é destro. Então, só de eu ser canhota já é mais difícil. E por eu ter a limitação dificulta mais ainda. Mas aí o que acontece? Quando tem profissionais, né, que estão dispostos a te fazer superar, a te ajudar a fazer superar aquela limitação, aí as coisas encaminham. Mas também você encontra muito aqueles profissionais que falam, esquece. Não faz nada prático, sei lá o que, já coloca assim como algo impossível. Sim. Então, assim, é árduo, mas assim, eu estar na faculdade, eu acho que é importante até mesmo para trazer esse questionamento lá e as pessoas entenderem que tem pessoas de todos os tipos. É a sociedade que tem que se adaptar a eles, porque eles existem, eles consomem. Esse ponto é porque importantíssimo. Imagina, tipo, uma pessoa com deficiência não poder ir num restaurante que não tem acessibilidade para ele chegar lá. Sabe? Ir ao banheiro, por exemplo. Exatamente. Né? Que é o mínimo da dignidade humana ali. Exatamente. Então, assim, a sociedade tem que se adaptar para que todos tenham, né, a mesma autonomia de fazer o que querem. E essa né? adaptação, Bela, vai vir de uma conscientização que só vem da informação. Exatamente. Porque tem muita gente que não tem essa informação, né? Que não tem oportunidade de conversar, por exemplo, com você, uma pessoa portadora de uma deficiência, mas que se adapta, faz e acontece, que não é isso que vai te formatar. Não é isso. Você não é essa deficiência. Você é a Isabela, que está formando médica e que tem um futuro brilhante pela frente, que quer fazer acontecer e faz acontecer. É justamente isso, Bela. Eu acho que a sociedade precisa mesmo auxiliar nessa questão da consciência, mas para isso nós precisamos de levar informação, né? Sim. E exatamente por isso que eu te convidei. Você é uma pessoa que ajuda nessa questão da informação, leva para as pessoas um pouco de sabedoria com a sua história de vida, com a sua luta e com as suas conquistas. Fico muito feliz assim, de poder compartilhar esse momento com você. A colação de grau quando é? Em outubro. Então, em outubro, nós já temos a doutora Isabela Maria da Silva. Amém, amém. Pouquíssimo, já tá aí, ó, batendo na porta. Exatamente. Bela, aqui no De Prosa, a gente faz uma brincadeira que é o corte e o close. Então, eu quero saber de você alguma coisa que seria um corte na sua vida, assim. O que você cortaria ou que se arrependeu de fazer, que não faria novamente? Me conte. Atualmente, tipo assim, eu tô cortando, assim, tipo... algumas pessoas, eu acho que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, e assim, porque eu sempre fui uma pessoa, assim, expansiva, que acolhe a todos, claro, ainda continuo sendo essa pessoa, mas assim, pessoas tóxicas pra vida da gente, que apagam o brilho da gente, sabe? Bacana. Eu acho importante fazer essa seleção e principalmente aprender a falar não, sabe? Que não é fácil, mas é necessário. Que não é fácil, mas que é necessário. Tá certo. E um close, Bela, o que a gente pode enaltecer na história da Isabela? Deixa eu pensar aqui uma coisa. Ai, meu Deus. A conquista mesmo de estar na medicina, sabe? E também, tipo, as pessoas especiais que Deus coloca na minha vida. Ai, que maravilhoso. Né? Que, tipo assim, que sempre tá me mostrando melhor, tipo, investindo em eu ser minha melhor versão, né? Uma pessoa, assim, que eu amo, até vou falar, que é uma pessoa, assim, que... eu falo que quando eu formar, assim, tipo, não quero perder o contato com ele, com a família dele. É o meu nutrólogo, que é o Dr. Daniel Araújo. Ele é uma pessoa muito especial na minha vida. Assim, ele me inspira muito e ele é uma pessoa que, assim, conseguiu me mudar em muitos sentidos para melhor, sabe? Conseguiu me fazer olhar para mim cada vez mais, sabe? Bacana. Porque como eu sempre fui essa pessoa, assim, de depositar as energias pros outros, eu não tava depositando em mim, olhando para mim, sabe? Então, assim, por isso que eu falo, ir lá na consulta com ele não é uma consulta
só pra você chegar e falar alguma coisa. Ele te olha como um todo, Ele é sabe? humano, né? Exatamente. Então, humanizado. Exatamente. Então, a humanidade dele me conquistou, assim. E eu falo que ele é um anjo de Deus na minha vida. Sensacional, né? Sensacional. E eu rezo muito pela família dele por causa disso. Que... Certo, é um querido seu, né? Exatamente. Uma amizade pra levar pra vida toda. Exatamente. Bela, e aí eu quero te contar o seguinte, eu quero propor um brinde. Eu adoro estudar vinhos, eu sou uma enófila, assim, eu gosto desse universo de vinhos. E aí eu pensei, como é que eu vou levar esse universo dos vinhos pro De Prosa? Então, eu vou propor a todos os meus convidados um brinde final e vou fazer, assim, uma analogia mesmo. Eu escolhi para você o espumante. Aqui vou te dar essa tacinha, que ao de cá não tem problema. Por quê? O espumante, Bela, só da gente abrir essa garrafa, a abertura da garrafa por si só já é um evento, já é uma comemoração, já é uma explosão, né? E ele tem essas perlagens, que são essas bolinhas, que são pérolas, perlage vem de pérolas em francês, e é exatamente isso que eu vejo em você, essa explosão, essa ebulição de alegria, de competência, e você tem tudo nessa vida nova agora. Então eu te desejo muito sucesso para esse novo ciclo. Obrigada, querida. E muito obrigada por vir prosear comigo. Saúde. Eu que agradeço. Saúde. Muito obrigada, Bela, por vir prosear comigo. Sucesso sempre. Obrigada, querida. Eu que agradeço.